terra. Te damos graças, Pai, mais uma vez, Senhor Deus, por estarmos aqui, Pai. E aprender cada vez mais de Ti, Senhor Deus, sobre o dia de Lucas, e também Tu possa estar abençoando a vida do nosso professor, Senhor Deus, que vai estar ministrando esta aula, e que todos os irmãos, ó Pai, que estão presentes, possam ser abençoados, ser agraciados e ser edificados, Senhor Deus, pelas Tuas palavras, Pai. Abençoe, Pai, cada irmão aqui representado, cada família representada, Senhor Deus, por que não dizer a Tua igreja, Senhor Deus, se faz presente nessa cidade, nesse estado, no Brasil afora, Senhor Deus, e por que não dizer no mundo afora, ó Pai. Por isso, ó Pai, queremos te agradecer por tudo. Em nome santo de Jesus, aqui te oramos, agradecemos mais uma vez. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, paz de Cristo a todos. Boa noite, Giovanni. Vamos lá, então, capítulo 22. Hoje a gente vai entrar no versículo 54, mas antes de a gente entrar lá no versículo 54, como a gente viu semana passada, né? Jesus estava junto com seus discípulos, né? Foi preso, né? Foi abordado pela liderança judaica, como a gente viu lá no 52, que foram até eles, sacerdotes, capitães do templo, foi os anciãos, foram com espadas, foram com porretes, né? Como se fossem para prender um salteador, sendo que ele não era um salteador. E aí a gente vê a atitude nobre, a atitude restauradora de Jesus em relação a quem? Em relação a eles. E o que Jesus fez? Né? A gente pode ver que naquela situação onde os discípulos perguntam sobre o que eles deveriam fazer, feriremos a espada, versículo 49. E aí eles terminam a pergunta e o que acontece? A espada vai no rumo da frente, pegando na orelha do servo do sumo sacerdote. O que Jesus faz? Não, deixe ele aí com a orelha cortada, não. Ele vai lá e restaura. Como eu até citei na aula passada, qual foi a perspectiva, o que esse homem viu, né? Ele foi foi buscar prender Jesus, foi junto com o sumo sacerdote ali, com o pessoal do templo, e ele, ao ter a sua orelha cortada, Jesus, aquele que ia ser preso, né? Ele foi lá e restaurou a orelha desse homem. As pessoas que foram lá para fazer isso, né? Prender como se fosse um salteador. Olha o que Jesus diz para eles, versículo 53. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes a mão sobre mim. Então, ele estava lá. Ele estava roubando? Não. Ele estava levantando contendas ou acusações contra Roma? Não. Ele estava falando mal do imperador romano? Não. Ele estava dizendo que a cobrança de impostos era alta? Não. Ele estava pregando a palavra do Pai. Ele estava levando uma palavra restauradora. E o que as pessoas fizeram? Eles não, né, fizeram nada. Por quê? Porque eles temiam a Deus? Não, eles temiam ao povo. O temor deles era um temor voltado para as pessoas erradas. Eles estavam temendo o povo ao invés de temer a quem? Temer a Deus. Jesus, ao trazer, né, sobre esses homens a palavra restauradora, ao contrário, ele estava temendo a quem? Ao povo? Não, ele estava temendo ao Pai, mas ele estava amando o povo. Assim como ele amou esse homem, o Malcolm, assim como ele estava amando e dando oportunidade para esses sacerdotes, capitães, né, que estavam ali diante dele para prendê-lo. E o que ele está mostrando? Oportunidade, amor, para que eles pudessem o quê? Ouvir, estarem atentos àquilo que estava sendo feito. E mais, não somente a eles, mas aos seus discípulos que lá estavam naquele momento, para que eles pudessem compreender, para que momentos futuros, ao pregarem, ao se lembrarem desse momento, eles pudessem entender que mesmo na condição que estava, Jesus ele não foi covarde, ele foi sábio, né? Mas ao mesmo tempo ele foi obediente. E aí, o que ele fez? Ele não resistiu. Ele foi com aqueles homens, e não somente foi, mas eles viram a oportunidade dada por quem? A Jesus, a essas pessoas. E hoje, no versículo 54, a gente vai ver, a partir do 54, a continuidade
né? Uma noite longa. Eu já vi uma pregação uma certa vez, alguns anos atrás, com o título Uma Noite Longa. E se a gente olhar aqui para esse momento na vida de Jesus, né, foi uma grande noite, foi uma noite muito longa. E aí a gente vai ver outro hoje, né? Hoje mais um personagem sendo destacado, né, dentro daquilo que Jesus falou, e aí a gente vai ver o cumprimento aonde? Justamente na vida de Pedro. Vamos lá, versículo 54 até o versículo 62. Alguém pode ler para a gente, por favor? Lucas 22, 54 a 62. Um voluntário ou uma voluntária, por favor. Vou ler. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha só. E aí um ponto que a gente vai ver, quando Jesus finaliza ali no versículo 53, ele finaliza aquela exortação àquelas pessoas, mesmo com uma palavra dura, mas ele está expressando a situação que eles estavam. Quando Jesus estava às claras, né? Ele estava no dia, as pessoas não tinham coragem de prendê-lo, né? Ele estava lá ensinando no templo, não foram prendê-lo. Só que agora, alta hora da noite, né? Lá no escuro, com tochas, com espadas, com pedaços de pau, eles estavam o quê? Corajosos, né? Tendo o propósito de prender a quem? Jesus. Não tinha povo ao redor, não tinha quem eles temessem. E aí o que Jesus diz para ele no final do 53? Esta, porém, é a vossa hora. E o poder de quem? O poder das trevas. Então, eles não manifestavam o seu poder na luz, mas eles estavam manifestando o seu poder aonde? Nas trevas, às escondidas, longe da cidade, longe de quem? Longe do povo, aqueles que eles tanto temiam. E aí continua a descrição de Lucas, versículo 54. Então, prendendo-o, levaram para onde? Para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, versículo 54 no final. Mas um ponto que a gente quer observar, Jesus estava sendo preso. Era para Jesus ser levado para onde? Ao ser preso, para a casa do sumo sacerdote? Não, era para ele ser levado para o Sinédrio. Era para ser levado para o Sinédrio, porque era lá no Sinédrio, junto com todos, né? Como eu posso dizer assim, a reunião de todos do Conselho do Sinédrio para estarem presentes para o quê? Para julgar a causa, para levar a causa, né? Para chegar a uma conclusão, para chegar a um resultado ou a um parecer. Só que aí a gente pode ver que, ao invés de fazer isso, conforme eles tinham essa tradição, levaram ele para a casa de quem? Do sumo sacerdote. E aí a gente pode ver que o cunho da prisão de Jesus, num primeiro momento, ela não tinha um cunho realmente de fazer justiça, correto? O objetivo não era ser justo. E aí você começa a entender por que eu enfatizei, após a leitura, a condição que Jesus declara a respeito deles no final do versículo 53. Porque sobre eles está o poder da luz ou o poder das trevas? O poder das trevas.
E aí eles não estão lá para fazer justiça. Eles estão para fazer o quê? Aquilo que eles julgam, nos olhos deles, justo. E aí um ponto que a gente pode observar, por essa razão, eles levaram Jesus para onde? Para a casa do sumo sacerdote. Algo mais próximos, eles podiam fazer o que eles bem entendessem. Eles poderiam pressionar Jesus, isso na cabeça deles. Eles poderiam pressionar Jesus, forçá-lo a dar algum tipo de declaração, indagá-lo de maneira assim prolongada, fazendo com que ele pudesse dizer algo que pudesse comprometê-lo. Lembra? Alguns textos atrás, como a gente já viu, eles mesmos de público estavam indagando de maneira continuada diante das pessoas a Jesus. E aí Lucas explica dizendo o quê? Com o objetivo de fazer com que ele tropeçasse nas respostas. Só que Jesus não era um homem qualquer. Jesus é Deus. E, acima de tudo, Jesus conhece o coração de quem? Daqueles homens. E aí que está o detalhe. Então, eles acham que estão lidando com uma pessoa qualquer, mas, na realidade, não. Eles estão lidando com quem? Com o próprio Deus. Com aquele que veio a essa terra para conceder a mim e a você o quê? A restauração, o perdão, a comunhão com quem? A comunhão com o Pai. Agora, um ponto no versículo 54 é que mesmo nessa condição, levando Jesus para a casa do sumo sacerdote, tinha alguém que estava fazendo o quê? Seguindo. Seguindo a quem? Seguindo a Jesus. Quando a gente vê Pedro e Jesus, a relação entre Pedro e Jesus, a gente pode ver, né, daqueles mais próximos de Jesus. 3, Pedro, João e Tiago. E aí, dos 3, o mais próximo, que é chamado do discípulo amado, quem é dos 3? Aí agora fica mais fácil. O discípulo amado, João. João. Então, a gente pode ver João como se fosse um ciclo próximo de Jesus, um ciclo mais próximo, um círculo mais próximo de Jesus, João. Um outro após João, Pedro e Tiago. E aí eles iam abrindo. E aí a gente pode perceber o quê? Que ele estava entre aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Nós não vemos a descrição dos demais, mas a gente vê que aquele que estava tão próximo de Jesus, nesse momento de dificuldade, ele está perto ou está longe? Ele está longe. Por quê? Porque assim como eu, assim como você e eu, ele estava temendo o que pudesse acontecer. Ele sabia que nas condições que eles estavam se conduzindo lá, eu e você, no lugar de Pedro, não agiríamos de maneira diferente. Nós podemos olhar para lá e dizer, não, mas que Pedro fez isso, Pedro fez aquilo. Mas eu acredito que se eu e você estivéssemos no lugar de Pedro, teríamos agido do mesmo modo. O que nos faz diferentes hoje é que eu e você temos nas nossas mãos a revelação completa da vontade de Deus. E pasmem vocês, às vezes, pelo nosso desleixo, quando eu digo assim, dá um relapso, né? A gente parece que dá um apagão, que a gente tem essa mensagem completa nas nossas mãos, a gente vai agir muitas vezes assim como esses homens que não tinham essa palavra. Por isso precisamos ter o quê? Atenção. Por isso que não podemos manter distância prolongada de Jesus, do seu ensino, da sua palavra, do seu poder restaurador. Precisamos estar o quê? Próximos, para que a gente não possa perder Jesus de vista, para que o contato, a comunhão, né, dele nas nossas vidas possa justamente nos manter dentro da vontade de quem? Do Senhor, dentro da vontade de Deus. Pedro, nessa situação, estava seguindo de longe, mas ele estava seguindo. Ele queria acompanhar, ele queria ver para onde levariam Jesus, né? Mesmo nessa situação. E aí, versículo 55, ao declarar, versículo 54, que estão levando para a casa do sumo sacerdote, versículo 55, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram. Então, ao perceber, por que levaram
Jesus para a casa do sumo sacerdote, só pelo pátio, a gente começa a entender, provavelmente tinha uma quantidade grande de pessoas ali, fora a quantidade de pessoas que estavam onde? Na casa. Na casa. Não era o sinédrio, mas muitos, né? Assim, aqueles que compactuavam com o mesmo pensamento, que faziam parte do mesmo, assim, do partido, do pensar do sumo sacerdote, que estavam concordando com aquela ação deles, estavam todos com ele naquele momento lá. E aqueles que não podiam estar na casa, estavam aonde? No pátio. No pátio. Muitas vezes as pessoas elas não gostam de ouvir a palavra, né? Vou só citar um exemplo genérico aqui. Não gosta de ouvir a palavra, às vezes são resistentes para ouvir a palavra, mas adoram, entenda o termo que eu vou falar, mas adoram uma fofoca. Adoram saber das coisas, adoram as notícias. E se a gente parar para ver, as pessoas estavam lá querendo saber o ocorrido. Muitos servos estavam lá. Tem até um texto de João, capítulo 18, que diz que o irmão do servo, lá do sumo sacerdote, no qual Pedro havia cortado a orelha, ele estava presente no pátio. Lá no contexto de João, capítulo 18, ele faz essa citação. Então, haviam várias pessoas ali. E um ponto que a gente pode perceber é que Pedro seguia de longe, versículo 54. No 55, o que Pedro fez? Pedro tomou lugar entre eles. Ele foi ali e tentou se misturar entre as pessoas. As pessoas acenderam um fogo. Por quê? Porque já era o início da madrugada, não dá para precisar a hora, né? A gente vai ver um detalhe daqui a pouquinho, já mais um pouco na frente, mas era de madrugada. Então, provavelmente, a temperatura muito baixa, eles estão na parte de fora da casa, e o que eles vão fazer para se aquecer? Fogo. Vão fazer, né? Vão fazer uma fogueira, e as pessoas vão ficar ao redor daquela fogueira para se aquecerem, né? E Pedro, ele tomou lugar entre essas pessoas. Ao tomar lugar entre essas pessoas próximo do fogo, o que Pedro está fazendo? Ele está se escondendo ou ele está se expondo? Ele está se expondo. Ele está se expondo. Por quê? Talvez lá no escuro, onde Jesus foi preso, na parte do Monte das Oliveiras, não desse para ver o rosto de todas as pessoas. Mas ali, naquele momento, eles poderiam vê-lo. E é justamente isso que a gente vai perceber. Versículo 56 diz assim, versículo 56. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-os, disse: este também estava com ele. Este também estava com ele. Quem é que disse isso, de acordo com o versículo 56? Quem que declarou isso? 5:6. Uma criada. Uma criada. Aí alguém pode parar, peraí, mas é uma serva, né? Alguém que cuida da casa, podia julgar a decisão dela como algo insignificante. Era algo como um certo comentário que eu li a respeito dessa expressão, a respeito da citação de Lucas, falando a respeito dela, né? O termo que ele usa, criado, uma serva de casa, é como se não fosse algo preocupante. E olha aí, perceba a resposta de Pedro no versículo 57. O que Pedro diz? Versículo 5:7. Qual é a resposta de Pedro? Não Ele negou. Não conheço. Não conheço, né? Não conheço, né? Isso, Luiz, isso mesmo, Luiz, muito bem. E aí um ponto que a gente pode ver é que Pedro, ao responder à questão da mulher, ela fala, mas ela fala com base, preste atenção no termo do 56, fintando. Então, qual é a ideia de fintando? Ela olhou fixamente para ele. Os olhos dele, ela ficavam encarando Pedro. Eu acho que eu já vi essa fisionomia em algum lugar.
Aonde que eu vi esse homem, meu Deus? E aí ficou. Se ele estava junto, próximo de Jesus, no templo, nas ruas, né? Então, provavelmente ela, nos seus afazeres diários, nas compras, indo fazer uma tarefa aqui, outra ali, para o seu senhor, para a sua senhora, ao passar e ver Jesus rodeado de pessoas, quem é que estava ao lado de Jesus? Pedro. 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 E aí, quando dá essa descrição, quando Lucas mostra esse detalhe, que ela olhou fixamente para ele, é porque ela já havia tido a impressão que ela viu ele em algum lugar. E aí é um ponto que ela diz, e ela afirma, este também estava com ele. Então, um ponto que a gente pode observar dentro da restauração, trazendo uma lição para nós, quando nós somos restaurados pelo Senhor e vivemos a restauração, essa restauração para aqueles que estão ao nosso redor, ela vai ser o quê? Ela vai ser visível, não tem como a gente esconder. Pedro andava com Jesus e ele não tinha como negar. Eu não estou colocando aqui a questão da atitude de Pedro, mas trazendo uma aplicação para os nossos dias. Eu e você hoje vivemos a restauração. Somos pessoas bem diferentes daquilo que éramos antes de conhecer o Evangelho, correto? Então, isso mostra que os nossos familiares, as pessoas próximas, as pessoas que mesmo nos conhecem, aonde a gente mora, onde a gente trabalha, através das nossas atitudes, a forma, né, como a gente age, as pessoas vão o quê? Vão identificar, né, que nós estamos tendo uma referência baseada em quem? Em Jesus. O que a gente precisa fazer é manter firme essa restauração. Para fazer a diferença, talvez você não chegue, ou essa pessoa não dê abertura, por exemplo, para ouvir o Evangelho. Mas quem sabe um dia, ela tendo uma certa dificuldade, ela chegue para você e diga, seu Azemar, olha, eu sei que o senhor é um servo dedicado, o senhor pode orar pelo meu filho? Ele está passando por por aquela dificuldade. Seu Aníbal, dona Jovina, eu vejo que vocês, né, são um casal já há muitos anos, né, os seus filhos andam dentro dos ensinos do Senhor. Vocês podiam me dar um conselho para como lidar com uma situação lá na minha casa? Deu para entender? Então, olha só a forma como a gente pode cooperar para essas pessoas. Muitas vezes, Deus ele trabalha nas situações e as pessoas, ao verem o nosso exemplo, elas podem se aproximar para pedir uma oração, para pedir um conselho, para pedir um direcionamento. E o que a gente precisa fazer? Nos voltar essa pessoa para o olhar de onde? Para o olhar de Jesus. Quem sabe, a partir daí, seja uma fagulha. Para quê? Para que essa pessoa possa se interessar, ver o que é que tem de diferente no nosso lar, o que é que tem de diferente aonde nós nos reunimos. Deixa eu contar uma história, o Chaves está aqui. Um senhor, 2000, acho que foi ano passado, não é isso, Chaves? Confirma para mim. O seu Carlito foi no primeiro semestre do ano passado, não é isso, Chaves? Confirma aí para mim. Foi isso mesmo. Foi. Aí a gente estava no DBF, no curso de Teologia Básica. Teologia Básica, lá no centro, na congregação. E aí eu comecei a dar aula, aí o que aconteceu? Foi embora a energia. Aí ligamos para a operadora de energia concessionária, não vai voltar agora, a previsão só para noite. Aí puxa vida, aí o nosso auditório, ele é fechado, e aí começou a esquentar, eu disse, pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente vai suspender a aula de hoje, e aí nós vamos passar a aula para o próximo sábado, ok. Servimos o lanche para os alunos, tudo mais, foram para casa. Fechamos o prédio, aí o Chaves ele desce a rua do prédio e logo depois, né, numa parte da rua, indo para casa já, um senhor do nada, entre aspas, tá? Entendo esse do nada. Um senhor do nada por nome Carlitos.
ele chega para o Chaves e diz bem assim, senhor, o senhor conhece alguma igreja aqui nessa rua que ela não é barulhenta? Porque lá na igreja onde eu sou é muito barulho. Vão pregar, tocam música alta. Vão fazer oferta, música alta. Vão cantar, a gente nem consegue ouvir a gente cantar porque a música é muito alta. Aqui, o senhor conhece alguma igreja onde não tem música alta? Aí o Chaves, eu conheço, vem aqui comigo. Aí voltou no caminho, ó, mostrou o prédio da congregação. Aqui a gente adora ao Senhor e a gente não usa instrumento. Se o senhor quiser amanhã nos fazer uma visita, o culto começa às 10 horas da manhã. Sabe o que aconteceu no outro dia, 10 horas da manhã? Aquele senhorzinho, ele estava junto conosco adorando ao Senhor. Carlito. Isso, seu Carlito. Meses depois, sabe o que aconteceu? Esse homem, ao ouvir o evangelho, ele confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E também hoje faz parte da Igreja de Cristo. É um irmão nosso na fé. Aí a gente pensa, isso é do nada? Não. E aí que está o ponto. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser pessoas, discípulos, que vivem a plena restauração de quem? De Jesus. E aí que está o ponto. Alguém poderia olhar, não, mas é um senhor idoso, ele já não tem tanto para oferecer ao Senhor. Eu não sei, você não sabe. Deus sabe. E ele tem uma família. E quem sabe um dia ele possa ser esse reflexo da restauração aonde? Lá na sua casa. E outras pessoas, assim como ele, da sua casa, possam se tornar o quê? Discípulos de Jesus. Esse que é o ponto. Aquela mulher olhou para Pedro e ela viu que ele estava na situação que ela estava olhando para ele, provavelmente ela associou e disse, você estava com ele. E o que Pedro disse? Não, eu não conheço. Ok, vamos passando. Versículo 58. Pouco depois, o coração de Pedro acelerou. Ele disse, não o conheço. Ok. E aí ele tentando já relaxar da primeira pergunta, da primeira abordagem, versículo 58, pouco depois, não deu nem para desacelerar o coração de Pedro, pouco depois, vendo o outro, disse, também tu é um dos tais, porém protestava, eu não sou. Homem, não sou. Mais uma vez, ele olha, e aí o que ele faz? O medo, o pavor, as circunstâncias que estavam ao seu redor fizeram com que ele falasse algo que não condizia com o quê? Com a realidade. Uma outra aplicação dentro do contexto restaurado, sabemos que a vida em Cristo ela não é fácil. Nós temos estudado, né, o livro de Apocalipse, o primeiro capítulo 1, 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia, e aí dentro daquele contexto a gente vê João, ao escrever a carta, ao receber de Jesus a revelação, ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na onde? Na tribulação. Então ele está dizendo, olha, vocês estão sendo pressionados, vocês estão sendo oprimidos, eu como vocês, eu sou companheiro nessa mesma, né, tribulação. Ou seja, a vida em Cristo ela não é fácil, ela é difícil. Mas nós não podemos negar quem nós somos, mesmo em momentos de dificuldades. Sabe por quê? Porque Jesus não negou a mim e a você a oportunidade de entregar a sua vida para que eu e você hoje pudéssemos estar nessa condição. Por isso que nós somos muitos, por isso que a igreja, aqueles que estão ao nosso redor, somos como uma família. Eu tenho irmãos que eu nunca vi presencialmente aqui, mas eu tenho acompanhado nos últimos 3 anos, como se conhecesse há décadas, né? Eu, graças a Deus, tenho buscado servir ao Senhor já fazem quase 27 anos. E o ponto que eu posso perceber é que esses laços de amizade, dentro da comunhão, dentro do ensino, educação, nos dão força. Nos dão força. Quer ver um exemplo que a gente pode perceber quando nós soubemos da recuperação da irmã Jeane? Como é que nos sentimos no nosso íntimo? Olha lá, viu?
Então, olha só, o povo de Deus ora, dentro do tempo de Deus, ele dá a resposta, e o que é que a gente faz? A gente se anima, a gente assim fica vendo, olha, Deus está olhando por nós, Deus está escutando as nossas orações, Deus está vendo a nossa luta, e Deus está dizendo, firmes, continuem, não neguem a fé, porque vocês estão fazendo aquilo que eu vos ensinei, ou seja, estão fazendo a minha vontade. Então, ao invés de julgar e apontar para Pedro e dizer, Pedro é isso ou Pedro é aquilo, eu estou trazendo lições para que justamente a gente contextualize nos nossos dias e possamos viver esse aprendizado. Por que você acha que Deus deixou os exemplos ruins na palavra? É para que a gente siga o exemplo deles? De modo nenhum. É para que a gente aprenda pelo erro deles e a gente faça o que é correto. Justamente esse é o ponto. Então, precisamos vivenciar essa prática. A vida em Cristo, né? Ele não promete riqueza, né? Ele não promete... Alguns dizem assim, olha, venha que vai ser tudo tranquilo. O que Jesus diz lá em João, se não me engano, 16:33? No mundo passais por aflição. Olha lá, no mundo passais por aflição. Mas é para ter o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, e se eu e você permanecermos firmes na restauração, o que vai acontecer conosco? Nós também venceremos. Já estamos com a vitória nas nossas mãos. Não podemos o quê? Desperdiçá-la. Então, continuando aqui no nosso texto, versículo 59, e aí, agora dá mais uma folga para Pedro, versículo 59, e tendo passado mais ou menos 1 hora, outro afirmava dizendo, também este estava com ele. E aí um ponto que a gente pode perceber é que provavelmente aquela primeira serva, ao apontar para Pedro, é como se ela tivesse colocado o quê? Um alvo nas costas de Pedro. Por quê? Porque a gente pode perceber que, a partir do comentário dela, os olhares estavam voltados para quem? Ele poderia se esquivar para cá, se esquivar para ali, mas todos os olhares estavam voltados para quem? Para Pedro. Para Pedro. E aí que é um ponto que a gente pode observar. E ele vai dizer por que ele achava que ele, né, estava... Não porque ele viu Jesus, não porque ele viu, aliás, desculpem, não porque essa pessoa viu Pedro junto, próximo de Jesus, mas ele atribuiu isso em razão do quê? De acordo com o versículo 59. Ele era Galileu. Galileu. Agora, será como é que ele identificou Pedro que ele era Galileu? Aí é um ponto bem interessante que eu fiquei pesquisando para tentar trazer essa informação para a gente. Por que será? E aí, ele vai identificar, provavelmente, Pedro aqui por causa do seu sotaque, pela forma que ele falava. E aí, olha só a resposta que Pedro vai dar para ele. Versículo 60. Mas Pedro insistia. Homem, não compreendo o que dizes. Bem, se esse homem que falou com ele fosse de Judá, e Pedro sendo da Galileia, e ele dizendo que Pedro era galileu, dependendo da forma como esse homem colocou, era capaz que talvez Pedro, pela questão cultural, ele não pudesse de fato compreender aquilo que o homem estava dizendo. Logo, ele estava afirmando que ele era de onde, então? De fato, de onde o homem havia dito que ele era, da Galileia. Então, é provável que aqui Pedro, pela sua forma, pela característica da sua fala, ao se justificar na primeira, na segunda vez, e o homem, ao observá-lo nas duas primeiras situações, possa ter apontado que ele havia estado com Jesus. Por quê? Porque Jesus também era de onde? Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Nazaré ficava onde? Nazaré ficava onde? Na Galiléia. Galileia. Então, logo, Jesus era o quê?
Galileu. Só que ele não nasceu na Galileia. Ele não nasceu em Nazaré. Ele nasceu aonde? Belém da Judéia. Belém. Que eu costumo brincar com os irmãos que não é Belém do Pará, é Belém lá na Judéia. Então, é Belém lá na Judéia. Então, Jesus nasceu lá em Belém, né? Na cidade de Davi. Por quê? Porque ele era um descendente de Davi. E aí, como a gente pode perceber, justamente esse ponto. Então, é provável que ele tenha sido identificado por esse terceiro homem, através da sua forma de falar. Diga, Giovanni. Essa mesma observação que o irmão fez em relação ao sotaque, também tem lá em Atos 2:7, quando os apóstolos, os 12, falaram em línguas, as línguas das diversas nações, eles falaram, né? Acaso não são todos esses galileus como falam na nossa própria língua materna? Então é pelo sotaque, realmente. Isso, pelo sotaque. Aí também eu posso ver lá naquele contexto lá, pelo fato de eles falarem lá no contexto de Atos 2, né, tem a palavra dialectos, né, e a palavra glossa, né, todas duas voltadas para a ideia do idioma, né? Só que o dialeto é como se fosse assim uma comunidade dentro de uma comunidade maior, que ela era um público extremamente restrito. Por exemplo, nós temos aqui uma congregação, não sei se é de conhecimento dos irmãos, lá na cidade de Tabatinga, lá na tríplice fronteira, Peru, Colômbia e Brasil, tem uma comunidade indígena chamada Ticuna, e lá nós temos uma igreja de Cristo que ela celebra o culto em Ticuna, que é a língua original desse povo indígena. E aí, por exemplo, o ticuna é um exemplo clássico de um dialeto. Nós vivemos num país continental, Brasil, que a fala nacional do país é o quê? Português. Mas dentro dele existem vários dialetos. E aí um exemplo que eu trouxe para os irmãos é o ticuna, que é um público extremamente restrito, mas que está inserido dentro de um contingente maior, que é o quê? Que é o Brasil. Que aí a ideia lá, Giovanni, quando ele fala isso, né? Esses aí não são galileus, e eles falam na nossa língua materna, aí aquele termo língua lá, ele vai usar o termo dialectos, né? Aí por isso que ele usa o termo materno, por causa que é aonde eles vieram, onde eles nasceram, só para esclarecer. Obrigado, Giovanni. Diga, irmão Azemar. Boa noite, irmão Sandro. Boa noite a todos os irmãos. Irmão Sandro, é interessante que a gente fica passando o tempo todo apontando o dedo para o apóstolo Pedro, né? Achando que ele é covarde, que ele fugiu da responsabilidade dele, enfim, foi medroso, né? Conforme a tua narrativa aí, a gente fica pensando, né? A gente fica pensando, porque cada narrativa, irmão Sandro, aí você vai aumentando assim a nossa sensibilidade na nossa mente, né? A gente vai criando aí algumas ideias. Agora me veio uma ideia muito grande, você narrou muito bem esses versículos onde todo mundo... Olha, você estava lá, olha, era você, olha, é Galileu, olha, é você e tal. Então, aí veio agora nesse meu pensamento que o apóstolo Pedro, ele não foi medroso, a gente pode estar imaginando, como diz o irmão Enio, você pode fazer um livro. Você não é medroso, ele não foi covarde, porque se ele tivesse sido medroso e tivesse com vontade realmente de não ser observado, como você falou muito bem aí, de as pessoas, ele é ele mesmo. Na primeira instância, na primeira descoberta pelaquela moça lá, que era uma criada lá, Criada. ele tinha se mandado, né? Tinha ido embora. Bom, estou aqui, estou com perigo, vou me embora. Mas dá uma ideia que ele estava muito preocupado com Jesus e ele não podia tirar Jesus daquela situação em virtude da grande quantidade de soldados, das pessoas que estavam ao redor dele e prendendo ele.
Então, dá a se entender que ele estava querendo uma oportunidade até de tirar Jesus daquela situação e dizendo, não sou eu. Quer dizer, ele estava usando a cuca, a cabeça, né? Não sou eu. É tipo um filme de resgate, vamos dizer assim, né? Tipo um filme de resgate. Sou eu, tal, tal. Então, já cai por terra aquela imagem pelo menos para mim, que Pedro era um covarde e tal, mas não, talvez ele esteja usando a cabeça, tentando, primeira oportunidade, eu vou resgatar o mestre, eu não vou dizer que eu sou amigo dele, nem sou galileu, não é? Porque o Galileu ele deve ter realmente um sotaque muito original, muito e tal, todo mundo sabe que era Galileu, né? Então, na minha opinião, agora, sabe, já penso um pouco diferente sobre o apóstolo Pedro, né? Porque a gente fica a vida toda lá, sendo a mensagem. Olha, Pedro negou Jesus. Olha, Pedro negou 3 vezes Jesus. 3 vezes o galo cantou na frente e tal, aí fica na cabeça. Mas se a tua narrativa foi tão boa aqui que você... mas espera aí. Dá a impressão que o Pedro estava querendo uma oportunidade para resgatar o mestre lá, então ele estava mentindo com uma inteligência mais, para dizer, eu não vou... Se eu for dizer que foi eu, daí eu não vou ter a oportunidade de resgatar o mestre. É isso que eu penso, tá, Sandro? Um abraço, Entendi, meu irmão. entendi. Eu agradeço, irmão Alzemar. Por isso que eu estou tentando trazer, por exemplo, a cada citação essa de Pedro, lições dentro do contexto de Lucas, para que justamente a gente possa aplicar nos nossos dias. E nos momentos de dificuldade, de aflição, a gente possa agir da maneira que agrade ao Deus, né? Então, por isso que eu digo, ao invés de eu estar apontando o dedo para ele, eu estou tentando trazer essas aplicações para quê? Para que a gente possa vivenciar o quê? Aquilo que agrada a Deus, né? Então, muito obrigado, irmão Azemar. Diga, irmã Maria Helena. Está ligado com áudio. Está liberado. Alessandro, sem dúvida nenhuma, Pedro, como Jesus falou, ele ia trair, acontecesse o que houvesse, ia acontecer aquilo. Ele foi uma ferramenta porque já estava predito que aquilo aconteceria. Agora, quanto ao fato de haver um dialeto entre os galileus, Jesus pregava para pessoas que vinham de longe, à distância, e eu acho que ele usava uma linguagem que não era um dialeto assim tão local, tão diferenciado, porque todos entendiam o que Jesus falava, e ele falava baixo, sem microfone. Chegou a ter uma plateia de 5.000 pessoas, então... quando ele fez a multiplicação dos pães, eram muitas pessoas. Então, eu não sei se não foi pela indumentária de Pedro, porque os discípulos de Jesus andavam maltrajados, maltrapilhos, com sandálias gastas. Talvez a indumentária chamasse a atenção, além do sotaque galileu, mas ele estava calado, né? Ele só se manifestou essas poucas palavras em 2 oportunidades. Mas isso fazia parte também da palavra. Alguém já tinha dito, e no caso, nada menos do que Jesus tinha dito que ele ia traí-lo 3 vezes. Né? Então, era uma coisa já determinada. Isso aconteceria de uma forma ou de outra. Agora, em relação ao dialeto, quer dizer, não era entendível. Ele falou, não compreendo, porque ele se fez de bobo, para também não cair na teia do inimigo. Não que ele não estivesse entendendo o que era lhe perguntado, né? Porém, eu não sei. Essa questão do dialeto eu vou precisar ir buscar, porque não sei. Não que eu seja um advogado, eu sou formado em administração de empresa, então não sou formado em direito. Mas olha um ponto que a gente pode observar lá no capítulo 18, lembra? O fato que a gente já estudou, por isso que o contexto é interessante. Lá em Lucas 18, vamos segurar aqui o capítulo 22, vamos lá em Lucas 18, versículo
versículo 36 em diante, Lucas 18, 36. Olha lá como vão identificar Jesus para aquele homem cego. 36. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? Anunciavam que passava Jesus. Mas Jesus de onde? O Nazareno. Ou seja, era o Jesus de lá da Galileia. Então, essa associação, ela era importante, talvez pela fala, né? Quando eu comentei, eu fui pesquisar. Não que eu estivesse afirmando, mas é uma possibilidade. Para algumas pessoas é uma possibilidade. Tanto é que aqui a gente vê. Então, o cego, claro, ele não enxergava, né? Mas quando disseram o Jesus, o Nazareno, provavelmente, como a gente estudou lá atrás, ele fez uma associação direta. Talvez pelas conversas que a pessoa... Olha, eu tive lá em Jerusalém, em Caná da Galileia, um homem, né, Jesus, né, nascido de Nazaré, logo nazareno, então fez esses sinais, e passavam de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém, ouvindo. Ele nunca viu, mas com certeza ele ouviu a respeito. Tanto é que, ao ouvir o termo Jesus o Nazareno, né, o que ele faz? Jesus, filho de Davi, olha aí a fé messiânica, né, dele naquilo que se cumpria em Jesus, ou seja, ele sendo filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí a gente viu, né, toda a história baseada nisso. É um termo que eu poderia colocar assim, então associavam Jesus como vindo da Galileia, né, Nazaré, ali na região da Galileia. Então é provável. Uma grande possibilidade de ser por causa da fala, uma grande possibilidade por causa da roupa, da simplicidade. Lembra? Na cultura judaica, as pessoas de Judá consideravam as pessoas da Galileia como pessoas da periferia de Israel. Porque eram crianças que cresciam na sociedade e os pais eram voltados para o trabalho. Por exemplo, Pedro, Tiago, né? João e Tiago, Pedro e André, né? Eram voltados para o ramo de pesca. Então, provavelmente, a família dele já vinha de uma família de pescadores. E aí eles vão estudar? Não. Eles vão se tornar aquilo que a família é. E qual é? O ramo de pesca. Jesus tinha como pai um carpinteiro. Logo, ele virou o quê? Antes do pai, depois que o pai morre para sustentar a família, ele virou um carpinteiro. Né? Então, a gente pode ver que lá naquela região, eles não tinham muito foco voltado para os estudos, mas voltado para os afazeres do dia a dia. Então, provavelmente, os filhos, eles herdavam ou buscavam as práticas, né, dos pais. Então, acho que nesse sentido talvez seja isso, a simplicidade, a vestimenta ou a própria fala. Eu citei a questão da fala porque eu achei bem curiosa a forma como a senhora colocou. Eu também vi que foi uma desculpa, mas uma desculpa pautada no termo usado pelo homem. És tu, Galileu? Aí ele, não, eu não compreendo, né? Eu não compreendo, né? Então, ele falando assim dando uma desculpa, esfarrapada, ok, mas é a modo como ele se livrou daquela situação. Mas obrigado, irmã Maria Helena. Diga, Giovanni. Eu não sei se ajuda mais ou vai atrapalhar, acho que a irmã Maria Helena se lembra da aula do Josué, de Atos 2, quando ele leu lá, atônitos e maravilhados, eles perguntaram, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando, né? Então, os galileus tinham uma linguagem simples, diferenciada, como tem os gaúchos, os nordestinos, os paulistas, seus sotaques regionais, os galileus tinham eles. Então, como eles estavam falando lá em Atos... Eu entendo tudo isso, eu me lembro disso também. Os galileus eram tidos como os caipiras, porque moravam em lugares mais retirados, eles tinham essa fala própria das pessoas que não estão nos grandes centros. Tudo bem, mas é que o Alessandro falou em dialeto. Dialeto é uma coisa mais difícil de se entender, entendeu? Sotaque. Não, o sotaque, eu acho que é sotaque linguajar. Eu falei sotaque, eu só diferenciei dialeto no termo que o Giovanni, quando citou aí em Atos capítulo 2, né? Que ele falou aquele da língua materna. Aí eu só exemplifiquei dentro dessa característica lá no contexto de Atos, que a gente vai chegar lá. Mas o termo que eu usei foi sotaque, ou seja, a forma de falar.
Sim, o Então- sotaque, você pode até encontrar uma diferença e você já entende logo de onde a pessoa é pelo sotaque. Eu reconheço as pessoas pelo sotaque. Agora, dialeto não é entendível. Muitas vezes você não compreende mesmo, porque tem letras trocadas, é completamente diferente um dialeto de um sotaque. O amazonense a senhora vai conhecer se a senhora disser assim, tiver uma farinheira em cima da mesa, aí o amazonense vai chegar e dizer para a senhora assim, me passe aí a farinha. Esse cozido aqui é de quê? É de galinha? Então, o nhá é puxado. Então, já sabia, é amazonense. Eu já tive no Nordeste, numa feira, aí eu conversando com a Sara, aí uma pessoa me abordou e disse assim, ei, você é do Amazonas? Eu disse, sou, por quê? Não, pela forma como você fala, dá para dizer, pela puxada em algumas palavras, a gente sabe que você é de lá. Então, olha só. Então, é nesse ponto. Então, talvez por essa característica, eles identificaram, né? Então, mas um Irmão ponto Fábio, importante, além de irmão- tudo isso, fale, irmão Azemar. não, nesse caso é mais paraense, tá? Mas aqui, Nhanhanhá, bonitinho, Trin- bacaninha. mas, O mas nhanhanhá é mais do Pará. Nhanhanhá, não bonitinho, entregue nosso segredo aqui. garotinho, tudo com muito respeito, claro, né? Claro, Mas, claro. mas o Inho é característica do paraense, bonitinho. Só que na região lá do Parintins, na região do Boi, lá, que fica divisa com o Pará, eles também usam o nhanhanhá. Bonitinho, farinha, garotinho, bacaninha, tudo isso. Mas Irmão, lembrando, só me entregando a minha raiz, eu brinco, mas é verdade, meu pai é paraense e minha mãe é do Amazonas. Então, irmão, aí já dá para entregar um pouquinho a mistura desses dois povos, né? 30% da população amazonense é amazonense, 70% da população amazonense é paraense. Então, É só bem para os irmãos híbrida, né? entenderem, assim. Não, irmão, estou eu só brincando, estou brincando. queria, Fala, Giovanni, antes de eu só eu queria, eu concluir só aqui, diga, queria irmão. ajudar nessa questão do Pedro aí, o ensinamento para nós, é que Aham. quando Pedro falou para Jesus lá, ó, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus, não está pronto. Quando nós Isso. pensamos que nós somos fortes como homem, como ser humano, nós não somos fortes. E Jesus provou. E olha, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Enquanto tu pensar que está na tua força e nós, a nossa força, nós vamos pecar, vamos falhar. Por isso que nós E, temos que viver em Cristo e andar em Cristo e na força dele. Esse é o exemplo e, de Pedro para nós. e um ponto que eu queria trabalhar justamente aqui, só deixar o irmão Sérgio aqui falar, e aí eu já vou concluir. Eu quero trabalhar o ponto mais importante para a gente focar nesse final. Diga, irmão Sérgio, ou irmã Jura. A irmã Maria Helena tem razão, viu? Dialeto é uma coisa e sotaque é outra. Então, eu acho que nós temos que dar o braço a torcer para ela e concordar que ali o sotaque do que morava na Judéia era um sotaque, e o sotaque do Galileu era outro. Tá? Então, acho que ela está corretamente, que o dialeto do Brasil é um, o dialeto da Bolívia é outro, e assim por diante. Eu acho que está correto. Tá? Eu só citei, só para corrigir, eu só citei dialeto na citação que o Giovanni falou do Atos capítulo 2, dentro daquele contexto. Mas antes disso eu tinha citado o sotaque, só para esclarecer. Correto, está perfeito. Está certo. Mas a irmã Maria Helena está certa. Todos nós, nesse sentido, a gente está correto, como o Enio disse, nós estamos contribuindo, né, nesse entendimento. Aí, independente das respostas de Pedro, se com sotaque, sem sotaque, sendo uma criada, não sendo uma criada, olha um ponto importante aqui, ó, versículo 60, na segunda metade. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Aí alguém imagina, o cantar o galo aqui foi o galo mesmo, tinha um galo lá. Não, o cantar do galo aqui era o tocar de uma trombeta.
Tanto é que o toque da trombeta no latim era conhecido como galinácio, que era justamente o toque entre meia-noite e 3 horas da manhã. Fechava, se eu não me engano, é a terceira vigília. Para alguns é terceira vigília. E aí eles tocavam, né, lá no Forte de Antônia, do lado do templo. Eles tocavam mostrando que um determinado período da vigília ela estava encerrando e passava a começar um outro. E aí, nessa metade da noite, havia a troca das tropas, né? Então, muitos associam que esse horário era cerca de mais ou menos 3 horas, mas o ponto não é esse, né? Independente do horário, é justamente a ideia do som, né? Tocou a trombeta. Então, quando Pedro faz aquele ponto lá, que ele nega, e aí o que acontece? Toca o galo, toca a trombeta, né? Toca lá, todo mundo ouvia na cidade, aquele barulho ecoava pela cidade, e aí cantou o galo, e aí, versículo 61, então voltando o Senhor, aí que está o detalhe, que eu queria trabalhar de maneira proposital, então voltando o Senhor, fixou os olhos em quem? Em Pedro. Aqui que está a dor, aqui que vem a mudança de vida, aqui que vai vir a reflexão. Muitas vezes, nos momentos de dificuldade, a gente pode vir até a fraquejar, a sucumbir àquela tribulação, àquela enfermidade, àquela dificuldade. Podemos até, por um momento, um relapso, esquecer da ação ou daquilo que Deus nos promete. Mas o que vai nos chamar a atenção? É ver que naquela situação, ao agirmos daquele modo, a gente olhar e ver a resposta de quem? A resposta de Deus. E aí que está o ponto. Pedro, ele nega. E exatamente nesse ponto, ele vai ver Jesus olhando de maneira fixa. Não era a criada que ia fazer a diferença, não era o segunda pessoa, não era a terceira pessoa, não era nenhum desses olhares que estavam mexendo o coração de Pedro. O olhar que, de fato, faria a diferença na vida de Pedro, qual era? Era o olhar de Jesus. Era o olhar de Jesus. E isso, hoje, dentro do contexto da Nova Aliança, nos dá justamente uma grande responsabilidade. Usando um termo lá de Apocalipse, quando Jesus, ele dirige a carta à igreja de Éfeso, ele diz que ele é aquele que tem as 7 estrelas na mão e aquele que anda entre os 7 candeeiros de ouro. Quem são os candeeiros? São as 7 igrejas. Hoje, Jesus ele está olhando a cada um de nós, ele está olhando a sua igreja, ele está vendo, ele está ouvindo, ele sabe onde nós estamos deixando a desejar e aonde a gente realmente tem feito, tem sido os nossos pontos fortes e fracos. Naquele exato momento, ele estava olhando para Pedro. E hoje, ele continua a olhar para mim e para você. E aí é o ponto justamente de a gente ver o que Jesus ele tem observado na nossa vida. E o que Jesus observou naquele momento na vida de quem? Na vida de Pedro. E olha só, o que Pedro estava fazendo, e após o olhar de Jesus, versículo 61. Então, voltando, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera. E o que ele lembrou no discurso? Aquilo que ele disse, não, Senhor, versículo 23, 33, não, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Não, ele não lembrou disso. Ele não lembrou da sua palavra, né, assim, de poder, de certeza, não. Ele lembrou do quê? Hoje, 3 vezes me negarás antes que o galo cante. E aí ele viu o cumprimento, como a senhora bem colocou, irmã Maria Helena, ele lembrou das palavras proféticas de Jesus. Jesus disse que isso ia acontecer, e isso o quê? Aconteceu. Jesus, ele tem o conhecimento, assim como Deus, do que vai acontecer. Mas, além disso, ele conhece o coração de quem? De Pedro. Assim como ele conhecia o coração de Judas. E ele hoje conhece o nosso coração. E eu e você, ao nos conhecermos, o que a gente precisa fazer? Precisamos nos alimentar cada vez mais da palavra do Senhor. Para quê?
para que a gente, nos momentos difíceis, não possamos agir de maneira errada. E não só nos momentos difíceis, nos momentos bons, para que possamos saber usar os nossos recursos financeiros, para que possamos fazer um bom uso do tempo de vida onde nós estamos saudáveis, onde temos a questão da fala, podemos usar a nossa fala, o nosso locomover, para fazer o quê? Para agirmos como propagadores do reino do Senhor. Então, precisamos usar o que nós temos de melhor. Para quê? Para que nos tempos bons nós também possamos olhar. Jesus, ao olhar para nós, possa ver, olha só, o servo bom, a serva boa e fiel está fazendo aquilo que eu estabeleci. E aí que está o ponto. Precisamos aproveitar essa oportunidade. Mais uma vez, Pedro, ao ouvir isso, o que aconteceu? Ele se lembrou. E olha só o que aconteceu, versículo 62. Já lhe passo a palavra, irmão Azemar. Então, Pedro saiu de lá, saiu dali. Agora sim, ele saiu. Provavelmente, como o irmão Azemar bem colocou, talvez ele queria notícias, porque como só ele estava indo lá, ele queria ver o que estava acontecendo e compartilhar, provavelmente, com quem? Com os outros. Compartilhar com os outros as notícias que ele estava vendo lá. Só que ele viu mais do que notícias. Ele viu na sua vida o cumprimento das palavras que Jesus havia falado. E o que isso fez com ele? Então, saindo dali, chorou amargamente. O efeito na mente de Pedro foi esmagador. E aí que está o ponto. Jesus, ele sempre vai ter razão. As palavras deixadas na Escritura, se eu e você não obedecermos, se eu e você não levarmos a sério, elas vão se cumprir, se eu e você não obedecermos. E aí que está o ponto. Hoje eu e você estamos no estado de restauração. Não podemos esperar o galo, a chamada, a 7ª trombeta, usando a figura lá de Apocalipse de Tessalonicenses, né? Que a gente acabou de estudar na segunda e da terça. Não podemos o ressoar do arcanjo da última trombeta. Opa, eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa. O que eu estou esquecendo? De viver uma vida restaurada em Jesus. Não podemos esperar por esse momento. Precisamos fazer isso hoje. Precisamos estar prontos para que justamente quando isso acontecer, eu e você, e todos aqueles que têm buscado servir fielmente ao Senhor, possamos estar na glória eterna e temos na nossa vida a plenitude da restauração de quem? De Jesus. Ao invés de apontar para Pedro, nós precisamos olhar para nós e ver que hoje eu e você estamos no lugar de quem? Desses homens. Eles não tinham a palavra, eu e você temos hoje. E além disso, eu e você, nesse momento, Pedro não tem a presença do Espírito Santo. Correto? Mas eu e você hoje somos templos do Espírito Santo. Temos o agir de Deus na nossa vida. E o que a gente precisa fazer? Precisamos entender o como somos importantes, como ferramentas na propagação e no poder restaurador de Jesus. Por isso, não podemos responder de maneira errada. Por isso, não podemos agir. E se por um acaso agirmos, fizermos algo que não esteja de acordo, que possamos nos arrepender e possamos aproveitar a restauração que temos ainda em Jesus, para que possamos fazer a diferença na vida um dos outros. Irmão Azemar. Hoje está fechado aí. Irmão Sandro, deixa eu te perguntar, como é que funcionava aí essas trombetas lá? Era de hora em hora, hein? Os romanos dividiam a noite entenda-se a noite, a partir das 18 horas até antes das 6 horas da manhã, em 4 vigílias. Então, são 12 horas, eram 4 vigílias de 3 horas. Então, a cada uma dessas horas, eles faziam, como eu posso lhe dizer assim, durante a tropa de meia-noite até as 3, eles faziam a troca das tropas, dos soldados, da guarda, lá na Fortaleza de Antônia. E aí tocava-se justamente essa trombeta, que ela era conhecida no latim como Gallinácio, ou o canto do galo, ou cantar do galo. Era um termo usado justamente por causa desse tocar de trombeta. Nossa.
Rapaz, eu vou ter que dar uma estudada a fundo para explicar para as pessoas que não tinha galo. Não tinha galo nenhum, tá entendendo? Porque até hoje as pessoas ainda pensam que tem galo. Não, é verdade. Vai lá, olha, antes de o galo pular lá em cima do muro e cantar, tu vai jogar 3 vezes. Você imagina isso, né? Ó, vai aparecer um galo, não sei da onde. Aí ele vai cantar 3 vezes. Não tem galo, tem realmente uns procedimentos, vamos dizer assim, lá daquele movimento lá, governamental lá, de serviço, né? Que tinha que... Mas interessante, rapaz. E agora o senhor imagina... Né? Agora você imagina quantos galos foram para a panela quando as pessoas se lembravam que esse era o sinal da negação de Pedro. Pois Coitado né, dos rapaz? galos. Aí, vou ter que explicar para as pessoas, né? Daí vai ser... Por isso que eu tenho que pegar coisa muito a fundo, porque as pessoas vão dizer, aí o galo, porque o galo... Não tem galo, meu irmão, não. Obrigado. Tranquilo. Obrigado, irmão. Diga, Renato Geisa. Coitado dos galos que foram para a panela. Boa noite, meus irmãos. Mas eu acho isso um ponto a mais para nós termos misericórdia do povo que está nas denominações, porque eles acham até hoje que o galo é galo, entendeu? Então, que nós tenhamos, em vez de criticarmos mais, nós temos que ter misericórdia dessas pessoas e orar muito por eles, para que a verdade do evangelho chegue a essas pessoas. Eu digo, meu irmão, eu vivi muitos anos em denominação e não sabia de nada, achando que sabia de tudo, entendeu? E precisa que nós, da Igreja de Cristo, realmente venhamos, que nós vamos atrás dessas pessoas e paremos muito de criticar e oremos por essas pessoas, porque é uma total ignorância. Obrigada. Eu estava procurando o galo aqui. Ó. E eu também. Eu procurando a imagem do galo, eu só via o galo, eu não vou colocar um slide para mostrar para os irmãos, eu não encontrei, porque toda vez que eu colocava essa expressão, só era o galo mesmo, Pedro, Jesus e um galo, a sombra de um galo. Eu disse, então pronto, vai ficar sem trombeta, vai ficar só na explicação verbal. Então, aí que é o ponto que a gente precisa observar. E dentro disso que você falou, Geisa, eu tenho aprendido com ele nesses últimos 3 anos, né? A gente tem aprendido, né? Como ele coloca, nós precisamos aprender para praticar, precisamos aprender para anunciar, a gente precisa entender o contexto para levar para essas pessoas. Ao ensinarmos a elas, né? Fica a critério delas, o nosso papel é semear, né? É semear, é lançar semente. Se ela decide, né, pegando o exemplo dado do seu Carlito, que por um acaso, não é por um acaso, era Deus, né, e aí trabalhando, oportunizando para ele, né, então é esse que é o ponto, precisamos dar oportunidade, a decisão vai caber a eles. Depois que eu entendi, né, desses estudos com Enio, eu disse, não, então meu papel é usar aquilo que a gente tem de melhor. E o que a Igreja do Senhor tem de melhor? É o ensino. E aí precisamos fazer a diferença, para que através disso nós possamos justamente fazer o quê? Levar a semente transformadora e restauradora de quem? De Jesus. E inclusive, se não fosse isso, onde nós estávamos? Só para complementar seu raciocínio, irmão, nesse contexto eu tenho muita dificuldade, porque a gente começa a falar da palavra e vão muitos católicos lá para ouvir a gente, né? Católicos e ateus, e eu observo que no meio das pregações eles ficam balançando a cabeça assim, não concordando, né? Balançando a cabeça, não, porque eles aprenderam as coisas erradas, né? É como a irmã Jéssica falou, a gente tem que ter muita, mas muita paciência mesmo, sabe? Aí vem, mas aquilo que você falou, eu não concordo, não. Tá bom, meu irmão, deixa eu não concordar, mas vamos lá na Bíblia. Daí eles ficam, sabe? Eles vão entendendo aos poucos, né? Aos poucos. Então, é como você falou, é um trabalho, mas muito difícil você pegar o evangelho, ser evangelista aí atrás, mas é muito difícil. Mas se você tem que ir à frente, continuando, né? Quando vê 1, 2, 3 aí, entendendo, poxa, é uma maravilha, é uma vitória, meu irmão, entendeu? Sim.
É Com uma vitória, certeza. porque eles ensinam. Eu, particularmente, eu não conhecia. Eu não sabia. Eu, particularmente, não sabia esse negócio do galinhaço aqui, né? Para mim era galo mesmo. Então, daqui Mas, a pouco. Azemar, isso é só para gerar mais história, Azemar. O importante é o fato em si. É Não, verdade. sim, mas as pessoas, elas não querem saber só isso, elas querem saber detalhes, não é? Porque se os detalhes diferenciados delas, que elas já aprenderam, me explique aí, me explique. Ela te coloca na parede, aí você tem que saber, tem que explicar. Pode ser um anzol, né? Pode É, ser um anzol. Aí você Aí traz você para tem, você tem que, é na verdade. verdade, saber, aprender a saber, como o irmão aí, olha, saber, como o Sandro bem falou aí, tem que saber, tem que aprender, porque na hora que você te perguntares e te abordares, aí você tem como explicar. Aí você já, eu não concordo contigo. É porque eu tenho um problema seu, você é um direito seu, mas é o que está na Bíblia. Vamos lá, daí, tá bom, tá, mas não concordo. Tá bom, então o que você vai fazer? Não concordo, problema seu. Mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo que o Sandro falou, o irmão ele falou, olha, vamos aprender, estamos aprendendo aí, teu tempo vai passar para frente. Passar Amém. para frente, isso aí, entendeu? Porque Amém. a gente não sabe o dia da manhã, se Jesus vier aí, e a gente vai embora antes dele, então, essas coisas. Obrigado, irmão Obrigado, Sandro. irmão Zemar. Obrigado. Vamos ter oração com o irmão Flores, mas antes da oração final, obrigado, irmãos. Mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade, obrigado a todos vocês pela participação. Eu gosto muito, né, de lançar perguntas e a gente olhar para o texto, não que a gente discorde, né? Às vezes a gente não entende uma coisa aqui, outra ali, mas faz parte, né? A tia da Sara, ela já dormiu no Senhor há muitos anos, e ela dizia assim, se não tiver discussão, né? Se não tiver dificuldade, se as coisas forem muito fáceis, não é a igreja de Cristo, porque ela olhava para a vida da igreja lá no contexto do Novo Testamento e via que não era fácil as coisas. E ela dizia, ó, se hoje não for assim, não tiver essas características, não é a igreja do Senhor, tem alguma coisa errada. E aí ela dizia, essa não é a igreja de Cristo. E nós, né, temos buscado conhecer, aplicar e vivenciar, lutar com as nossas forças. E temos permitido que Deus também possa trabalhar por meio de nós através da prática da sua vontade. Muito obrigado a todos. Diga, Giovanni. O irmão não vai voltar mais esse assunto do Pedro na próxima aula, então tem dois aspectos importantes para quem gosta de escrever, fazer referência. Ali, saindo dali, chorou amargamente. Escrevam ali, depois, Marcos, capítulo 16, versículo 7, e João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Lucas não vai tratar da restauração de Pedro aqui, mas Jesus vai restaurar. Começa lá em Marcos, capítulo 16, versículo 7, quando o anjo fala a Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, quando vão ao túmulo. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde eu havia o posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Porque Pedro, aqui chorou amargamente, Jesus viu, e Pedro se arrependeu. E Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele não esqueceu de Pedro. Sim. E deu essa ordem ao anjo dele, olha, avisem a Pedro. Imagina tu sendo Pedro, Jesus morreu e tu negou ele, tu deve estar se moendo de remorso, de arrependimento. Aí recebe um recado da Maria, da Madalena, olha, o anjo disse que ele ressuscitou e mandou te avisar, Pedro. Vão para Galileia, vai ter vindo para Galileia. Depois, lá em João 21, 15 a 17, Jesus encontra Pedro e faz Pedro afirmar 3 vezes que ele ama Jesus e restaura Jesus. Lucas não trata disso, por isso que eu citei, irmão. Desculpa. Por isso que eu usei a figura lá de Apocalipse, lá de 2:1 de Apocalipse, justamente para mostrar que Jesus ele anda entre os seus e ele sabe o que se passa no nosso contexto, ele sabe os nossos pontos fortes, fracos, sabe aquilo que se passa no nosso coração. Obrigado, Giovanni. Irmão Flores. Obrigada, Giovanni. Boa noite. Oremos. Grandioso e eterno Pai,
pelo poder infinito da tua palavra, do teu domínio, do teu ser, da tua criação, da tua vitória sobre o inimigo e sobre o pecado. Agora agradecemos ao Senhor por ter cumprido toda a lei dada a Moisés e, neste cumprimento, estabeleceu uma nova aliança que restaura, que perdoa e que espiritualiza todos aqueles que creem e obedecem, através da vitória sobre a morte, da ressurreição. Agradecemos também ao Senhor por ter dado o teu Espírito, que recebemos no batismo, ter nos revestido com a santa armadura do teu poder, que nos protege e guarda da maldade da rua e do mundo, e ter se esforçado, Pai, com o teu Evangelho, para que nós possamos se manter no caminho da luz e da verdade. Pai, pedimos ao Senhor, não só pelo irmão José Antônio, que está com uma crise de saúde, mas também por todos aqueles que passam por dificuldades físicas, mentais, espirituais, materiais, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles. O Senhor sabe de todos, eu não sei de nada, mas aqueles, Pai, que nós pedimos, que é o nosso desejo que fiquem curados, mas, contudo, seja feita a tua vontade. Também, Pai, por este professor que tem nos orientado de como devemos tratar os livros, contextualizando os assuntos para que não desviemos da tua verdade e do propósito de cada um deles, possamos continuar na tua presença. Pedimos também por todos os participantes nesta aula online, mesmo distantes, mas juntos, no mesmo princípio de continuar no teu caminho. Agradecemos por este dia e que possamos, Pai, continuar tendo a tua proteção para até a próxima aula e o próximo encontro. Em Cristo Jesus, nós te louvamos, te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, recado da irmã Amém. Jane, ela está em viagem de volta para casa, ela estava com o esposo Zé Maria em Fortaleza, ele foi uma consulta, mexeu na medicação dele, mas está bem, para seguir orando por ela e pela família, tá bom? Graças a Deus, tá bom. Amém, amém. Amém. Um abraço a Boa noite, todos. irmãos. Deus abençoe. Boa semana. Deus abençoe, Alessandro. Boa Paz. Obrigado pela aula, irmão Obrigado. Alessandro, obrigado pela Graças a aula, irmão Deus. Neves. Obrigado, Hoje meu irmão. foi um bom dia. Boa noite, Geisa. Boa noite. Alexandre, Sara. Tchau, Luiz. Boa noite, Luiz. Até domingo, Luiz. Rubem. Tchau, Zemar. Boa noite. Amanhã Boa noite, Maria Helena. Boa noite, seu Tchau, Claudomiro. Rita. Tchau, mana. Boa noite, Maria Helena. Rubens, boa noite. Boa noite. Tchau, irmãos. Tchau, Sarinha. Sara. Tchau.